Eu quero fazer aqui com vocês uma leitura. Muitas mães, muitas mulheres, muitos pais nos procuram perguntando: qual é o mínimo, qual é o máximo que se paga em alimentos? E assim, na legislação você tem não uma fixação, mas você tem ali, através de toda a leitura jurídica do assunto, a fixação de um binômio, que é da necessidade versus a possibilidade, ou seja, faz-se a leitura do quanto que a criança precisa e depois faz a leitura do quanto que o pai pode pagar. Você junta isso e o juiz define quando é uma questão litigiosa, quando é uma questão de acordo mesmo, aí não, o juiz não define, é o casal quem define isso em conjunto, em forma de autocomposição. A leitura que eu quero fazer saiu de uma decisão de um desembargador. Desembargador, para quem não sabe, é um juiz de segunda instância, ou seja, o juiz de primeira instância, que em regra, há exceções, mas em regra é aquele primeiro juiz com que nós temos um contato, numa petição. Quando a sentença ela nos é desfavorável e nós entendamos que é passível de recurso, então a gente recorre a quem? Ao juiz da segunda instância. Eu vou ler aqui para vocês, para contextualizar. Um genitor, ele entra com uma ação, o pai de algumas crianças, né? Não é só uma criança, são vários filhos. Ele entra com uma ação e ali nessa ação ele pede para que seja reduzida a fixação que foi feita de 33% dos alimentos para 25%. E são 4 filhos. Então ele tem 4 filhos, ele pagava 33%, um terço do salário dele ia para isso. E ali ele pediu para 25%, um quarto de tudo que ele recebia. E aí a mãe nos procurou, nós entramos com a ação para poder tentar impedir essa redução. E a leitura que eu quero fazer com vocês, eu vou fazer a leitura da maneira como o juiz escreveu, sem evidentemente expor nenhuma das partes, mas eu vou tentar traduzir isso em um linguajar que seja acessível, né? Sem o juridiquês, que é próprio de toda a sentença. O juiz fala assim, ó, consta dos autos, ou seja, está no processo desde 2022, que o alimentante, ou seja, quem tem a obrigação de alimentar, o genitor no caso, por quê? Porque se fosse, as pessoas pensam que o pai tem a obrigação, não é o pai, são os pais, os dois, pai e a mãe. Os dois têm obrigação, só que nesse caso os filhos ficaram com a mãe. Quando o filho fica com a mãe, a obrigação é do pai pagar, mas quando o filho fica com o pai, a obrigação é da mãe pagar. Então inverte, tá bom? Então aqui o alimentante, no caso, é o pai, e a representante dos 4 menores firmaram acordo. Por que representante dos 4 menores? Porque quando se entra com esse tipo de ação, é uma ação do genitor, no caso do alimentante, contra os filhos, não é contra a genitora, é contra os filhos. Então, ela os representa porque eles não têm dados suficiente para representarem a si mesmos nos autos. Então, diz assim, ó, foi feito um acordo que pactuou, que concordaram que o alimentante pagaria a quantia equivalente a um terço dos seus rendimentos líquidos, incluindo todas as verbas, com exceção do FGTS, 40% a ser descontado diretamente da folha de pagamento, e em caso de labor informal, 50% do salário mínimo federal. Por quê? Porque tem o salário mínimo estadual, no caso de São Paulo é maior do que o salário mínimo federal. E aí diz assim, ó, o valor fixado está adequado à situação familiar, considerando o número de credores. E é isso que eu quero conversar com vocês. Aí o desembargador diz mais abaixo. Em casos semelhantes, tratando de pensionamento em favor de um único beneficiário, ou seja, quando só tem um filho, tem a jurisprudência. O que é jurisprudência? Jurisprudência é um composto, uma série, são várias decisões, uma depois da outra no mesmo sentido,
e que depois esse monte de sentenças que é dado, quando todo mundo pensa, ou a maioria pensa da mesma maneira, o que você faz? Organiza-se em forma de jurisprudência um entendimento para que não haja diferenciação no tratamento. Vamos supor, eu entro com uma ação, é uma quantia, outro entra, é outra quantia, outro entra, é outra quantia, fica uma bagunça. Então, na tentativa de tentar organizar essas sentenças, vai criando-se uma jurisprudência, que não é o que está na lei, mas é uma fonte do direito, da qual o juiz, ele pinça, ele pega da jurisprudência esse determinado valor, nesse caso, os 20%, ele diz, quando é um filho só, 20% do que o alimentante ou alimentante recebe é o suficiente. É a jurisprudência. Aí aqui ele dá alguns exemplos de jurisprudência. Aí ele diz assim, naturalmente, a existência de 4 filhos acaba por comprometer maior parcela da renda do alimentante, sendo necessário assegurar o mínimo existencial em favor do alimentado. Não houve, como bem ressaltado na sentença, demonstrado de efetiva alteração de condição econômica do alimentante que justificasse a redução de pensão. E aqui foi o que nós defendemos. Por quê? Porque existe uma coisa nesses processos alimentares que é chamado de fato novo. O que é o fato novo? Toda vez que o genitor ele entra com uma ação para tentar, ou a genitora, para tentar reduzir o valor dos alimentos, o alimentante ele diz assim, olha, eu quero a redução disso, só é concedido pela leitura da legislação e da doutrina. A doutrina ela é feita por juristas que eles pensam o direito, escrevem livros, exatamente onde tem aquelas brechas, que é nesse caso. Então ele diz assim, da impossibilidade de pagar, você se tem um fato novo, mas tem que ser impossível pagar. E aí o próprio desembargador ele cita Youssef Kahal, que é exatamente o doutrinador que eu citei na defesa, e Maria Berenice Dias, e ele se fundamenta também em uma extensa jurisprudência, que eu não vou ler, que aqui é que está a grande questão. Quando foi feito o acordo, colocou-se ali também não só os rendimentos líquidos, mas também questões de verbas indenizatórias. E também ele, no pedido havia o pedido para retirar isso, inclusive para retirar a PLR, que é a participação de lucros, tá? E olha só que interessante, olha a sensibilidade que o desembargador teve para poder entender isso. Ele diz assim, a análise do acórdão é a sentença feita pelos desembargadores. A análise do acórdão permite estabelecer algumas conclusões quanto ao tema. Não há solução absoluta determinada a prioristicamente, sendo necessário aferir as circunstâncias concretas do caso de julgamento. A fixação da pensão seria presidida por um método bifásico, do qual haveria análise inicial da necessidade do alimentando e, no momento posterior, aferição da capacidade do alimentante, é o que eu falei. Necessidade versus possibilidade. E aí, vejam que interessante, ele diz assim, em princípio, a verba de participação nos lucros, a PLR, tem natureza indenizatória e não compõe a remuneração. Admite-se o reconhecimento de desnaturação da verba quando simula, por exemplo, comissões pagas com regularidade. Adotado o método bifásico, apurada a necessidade do alimentando, ou seja, tem 4 filhos, e havendo correspondência com a capacidade do alimentante, ou seja, ele pode pagar esse valor, não se cogita da incidência da pensão sobre a verba de participação dos lucros. Aí ele continua, o desembargador. Excepcionalmente, se a capacidade do alimentante não corresponde à necessidade do credor de alimentos. Por quê? Porque 33% para 4 filhos é pouco. Porque se um recebe 20, 4 deveria receber quanto? 80% do salário dele. Mas aí foi fixado em 33. O cara quer tirar ainda a participação de lucros? Olha só o que o desembargador diz.
excepcionalmente a capacidade do alimentante, quem dá o alimento, não corresponde às necessidades do credor do alimento, no caso as crianças, havendo redução do valor da pensão para equilíbrio desses elementos, seria possível cogitar da incidência dos alimentos do PLR. Ou seja, não vai retirar a PLR. Aí continua. A incidência de pensão sobre participação nos lucros não é de todo inadmissível, mas deve ser fundamentada. Isso aqui é tão interessante porque, assim, além de não ser inadmissível, ela tem que ser fundamentada. Não sendo suficiente a alegação de caráter remuneratório ou habitualidade, sendo preciso indicar circunstâncias específicas para sua incidência. Ou seja, quando é cabível, quando é aplicável. Esta interpretação se extrai, a contrário senso, do acórdão mencionado. E aqui ele cita o acórdão da ministra Nancy. Diante desse cenário de inexistência de circunstâncias específicas ou excepcionais que justifiquem a efetiva necessidade de incorporação da participação dos lucros e resultados, verba eventual e atrelada ao sucesso da empresa em que labora o recorrente, no caso aqui é o alimentante, tá? Quem paga os alimentos. Aos alimentos prestados à recorrida, é de se concluir que a verba denominada PLR, participação de lucros, deve ser excluída da base de alimentos. E aí o desembargador continua, no caso em tela, a pensão fixada não atende à plenitude da necessidade dos alimentados, sendo limitada por força da possibilidade do alimentante. Então, veja, o desembargador está falando assim, ó, eu sei que você recebe 3 salários. Eu sei que você recebe 3 salários. Você não recebe muito, mas a sua PLR é boa. Dá para você 2 vezes por ano ali ajudar mais a mãe. Entendeu? Porque existe a obrigação do pai e existe a obrigação da mãe. Tem mulheres que pensam, quando elas entram com a ação, que só o pai é obrigado. Não, a obrigação é dos dois. Os dois têm a obrigação em relação ao filho. Só que aqui no caso está ficando muito pesado para ela. O ano todo é pesado para ela. 2 vezes por ano ela consegue receber um pouco mais de dinheiro da PLR. E aí o cara quer tirar a PLR. Ó, o juiz está falando assim, ó. A pensão fixada, ela não atende à plenitude da necessidade. Lembra que eu falei? Necessidade versus possibilidade. Necessidade dos alimentandos. Por quê? Porque ela é limitada pela força da possibilidade do alimentante. Ou é impossível que o alimentante pague mais do que isso sem que ele contraia dívidas. Entre a falência. Aí ele fala assim, ó. Assim, o caso se enquadra na previsão jurisprudencial no sentido da excepcional admissão de incidência de pensão sobre o PLR, pois necessária esta medida para satisfazer o dever do sustento. Aí continua. Também prêmios, bonificações, dada a natureza remuneratória, incide sobre o cálculo de pensão. Os benefícios previdenciários, como seguro-saúde, acidente, ou auxílio-desemprego também serve de base de cálculo da pensão, considerando que a verba se destina à manutenção do trabalhador e também daqueles a quem devem alimentos. Então, ele tira assim, indenização de férias, ele tira o valor recebido do FGTS, mas ele inclui todas as demais questões. Então, esse acórdão, eu fiz a leitura dele, eu achei essencial, achei que foi justíssimo o desembargador, tenho a sensação de que a justiça foi feita, não vou entrar no mérito do caso em si, dando maiores detalhes, por uma questão ética, mas acho que eu consegui falar de maneira genérica, abstrata, com fins didáticos, para que vocês, após a leitura de parte desse acórdão, tenham isso em mente. Muitos pegam uma questão jurisprudencial e falam assim, mas não tem, mas briga por isso. Aponta o que está acontecendo, explica dos fatos.
mostra na sua petição, aponta na sua petição o que está acontecendo, a realidade. O juiz, ele tem diante de si um notebook, ele não sabe o que está acontecendo com o seu cliente. Então você tem que colocar na petição o que está acontecendo. E quando ele viu a situação, quando eu coloquei ali uma planilha com os gastos mensais, e que aquilo que ajudava a mãe a dar uma respirada de vez em quando era o 13º, mudou a visão, muda a ótica, a lente de quem está lendo. Ele está assim, ó, como eu, que eu tenho astigmatismo, ele tem uma visão. Quando ele lê a petição, ele muda a ótica, ele enxerga melhor, com mais nitidez, com mais proximidade, ele se aproxima do seu cliente e ali ele consegue dar uma sentença que se aproxima daquilo que você necessita. Então, por isso que eu amo o direito, amo a advocacia, e eu acho que o trabalho que nós advogados efetuamos é muito nobre. A gente consegue aproximar o jurisdicionado, a pessoa que necessita do direito, que necessita da justiça, a gente consegue aproximar ela da justiça por meio do direito, através do Poder Judiciário, e a gente consegue ali não trazer resultados, porque o advogado ele não trabalha com resultados, mas a pessoa do seu advogado, causuídico, ele consegue traduzir o problema do seu cliente e transformar isso em uma solução através da advocacia. Essencial e muitas vezes injustiçada por aqueles que acabam não entendendo o papel do advogado e o papel da advocacia. Esse acordo aqui, eu vou deixar aqui abaixo para quem quer usar como jurisprudência também em suas peças. Muito obrigado.